Você sabia que o pão de mel ele é tão forte comercialmente que muita gente ingressou na confeitaria através da venda de pão de mel, se consolidou aí no mundo dos doces, tudo isso através desse tão amado bolinho perfumado, aromático, saboroso e super fofinho, que é o nosso querido pão de mel. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações clicando aqui no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa aqui desse vídeo está aqui no box de informações, na descrição. É só você clicar nessa setinha que tem aqui no cantinho do lado do título do vídeo que o campo de informações estará disponível para você. Bom, então eu vou começar a minha receita aqui. Ela é muito simples de fazer. Poderia inclusive fazê-la no liquidificador até para ser mais rápido. Mas eu vou bater tudo aqui na mão mesmo porque eu estou fazendo uma quantidade pequena. Eu começo colocando todos os líquidos. Aliás, todos os ingredientes eu coloco, né? E só deixo a farinha e o fermento para o final. Coloquei ovos, o leite em temperatura ambiente, o mel, o açúcar mascavo, a margarina, que é sem sal, pode substituir também por manteiga. E se você for fazer do jeito que eu tô fazendo, misturando à mão, use a margarina ou a manteiga em temperatura ambiente, né, em ponto de pomada, para ficar mais fácil dela misturar e ficar com uma massa homogênea. Agora, se for bater essa mistura no liquidificador, pode usar gelada mesmo. Aqui eu tenho o mix de especiarias e um pouquinho a mais de canela que eu coloquei. Vou explicar um pouquinho sobre esse mix para vocês. O cacau, vou peneirar, porque como ele é um pouquinho mais resistente, às vezes fica com bolinhas. Também pode substituir por chocolate em pó 50%, só que aí vai precisar ser o dobro da quantidade do cacau. Para quem não sabe, esse mix de especiarias ou mix para pão de mel é um pacotinho de especiarias, né, em pó que é vendido em lojas de confeitaria. Do mesmo jeito que em supermercado vende orégano ou pimenta do reino no saquinho, na loja de confeitaria ou lojas de produtos naturais vende esse mix. É uma composição assim de canela, cardamomo, cravo, gengibre, laranja, enfim, um aglomerado ali de especiarias que dá um toque bem diferenciado, muito gostoso no pão de mel, que eu particularmente gosto muito, prefiro muito mais usar ele, acho mais prático, porque a quantidade já vem dosada, vem certinha, porque muitas vezes quando a gente precisa colocar a canela, colocar o cravo e todas essas outras especiarias, nem sempre a nossa balança comum, né, a convencional, aquela branquinha, ela consegue pesar graminhas tão pequenas, às vezes uma graminha só de cravo, e se a gente acaba exagerando, ele fica extremamente forte. Então eu gosto desse mix de especiarias. Se você não encontra ele, não tem problema. Você pode acrescentar elas separadamente em quantidades bem pequenininhas que eu vou deixar aqui na descrição para você. Agora eu vou misturar aqui bem rapidinho para ficar tudo bem homogêneo. Se você for bater no liquidificador, é 1 ou 2 minutinhos no máximo. Vou peneirar a farinha. E aqui por último eu vou colocar o fermento e a quantidade é essa mesmo, não tá errado. É uma quantidade um pouco maior mesmo, mas não se preocupe, façam tranquilamente a receita, sigam do jeito que eu coloquei aí na descrição que vai dar tudo certo. E assim que eu acrescento o fermento, imediatamente começa a mudar a textura da minha massa. Ela engrossa, ela estava num estado um pouco mais líquido, aqui ela já começa a crescer, começa a engrossar, ó, ficar bem airada, lembra até uma mousse, então imediatamente eu já consigo colocar nas forminhas para levar para o forno. Do jeito que ela tá aqui, ó, ela vai ficar crescendo, tá? Não precisa ficar mexendo nela para ficar perdendo essa aeração, porque ela vai formar novamente e assim vai. É só colocar assim mesmo na forminha, mesmo que na forminha fique parecendo que tenha muita, não precisa bater a forminha na bancada nem nada, que dá tudo certo. Eu já preparei aqui as minhas forminhas de pão de mel. Elas estão untadas com desmoldante, eu borrifei o desmoldante aqui dentro delas, levemente, nada muito exagerado. Se você não tem desmoldante em spray, aqui no canal eu já ensinei um tipo de desmoldante caseiro bem rápido e fácil de fazer. Essa forminha é o tamanho que eu tenho que eu vou usar, mas lógico você pode usar o tamanho que você quiser. Quer fazer um pãozinho de mel menor também, faça do jeito que você achar melhor.
Ela tem 6,5 centímetros aqui de diâmetro e aqui na altura ela tem mais ou menos 3,8. Eu não sei a marca dessa forminha para recomendar para vocês, porque eu tenho ela há muitos anos e quando eu comprei ela na loja de confeitaria, ela estava num pacotinho transparente também, sem nenhuma marca, nenhum rótulo para indicar o fabricante nem nada. Mas eu recomendo sempre forminhas de pão de mel mais alta. Eu não gosto, eu tenho um modelo baixinho, né, mais ou menos um dedo a menos, e por menor quantidade de massa que eu acabo colocando nela, né, mesmo colocando bem menos do que quando eu uso uma forminha alta, ela sempre transborda. Eu não sei o que é que acontece, então por isso eu gosto de forminha mais alta. Vou pegar uma quantia de massa aqui, ó, equivalente a esse medidor aqui que eu gosto de usar, que equivale a 1/4 de xícara, ou seja, 50 ml. Mas essa quantia vai variar de acordo com a forminha aí que você escolher. Para esse tamanho aqui, eu uso essa e dá super certo, não transborda e também não fica pequeno demais. Independente do tamanho da forminha do pão de mel que você escolher fazer, coloque sempre menos da metade de massa. Se o meio da forminha, né, é aqui, a minha massa deve estar dando mais ou menos um dedo só. Então ela tá abaixo da linha do meio da forminha. É bem importante pro pão de mel não transbordar, porque ele cresce bem. Agora eu vou levar ali pro forno. O meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, 5 minutinhos antes. Quando começa a preencher a forminha, já ligo o forno. Ele vai ficar ali mais ou menos uns 25 minutos, mas eu confirmo pra vocês. Vai assar um pouco mais rápido, né? Porque não é que nem um bolo que tem muita massa de uma vez. Se você não tiver muitas forminhas, né, tiver só um joguinho lá com 10, 12 forminhas, a massa sobra, né, porque uma massa dá para muito mais do que isso, você tampa ela com plástico filme e leva ela na geladeira. Quando a primeira fornada estiver pronta, desenforma, coloca na grade, limpa a forminha, passa desmoldante e enche ela novamente. Você vai perceber que a massa, ela já não vai estar, né, esse tempo que ela fica ali na geladeira, ela não vai ficar tão fofa, com a textura de mousse, bem aerada, igual eu mostrei aqui no começo. Ela perde aquela aeração, mas não tem problema, fica tranquilo que vai dar certo. É só encher novamente as forminhas da mesma quantidade que você encheu da primeira vez e colocar para assar. A massa vai voltar naquele estado um pouco mais mole, mais líquido, mas o resultado é exatamente o mesmo. Lembrando que eu uso o fermento Royal, o pó Royal tradicional, então eu consigo fazer isso tranquilamente. Pão de mel já tá pronto e olha só como ele fica lindo, como ele cresce bem, nem parece, né? Aquele pouquinho só de massa que eu coloquei na forminha, o quanto ele iria crescer. E fica retinho, fica sem barriguinha nenhuma. Tô segurando aqui com o guardanapo porque tá bem quente, acabou de sair do forno. Eles ficaram 25 minutinhos ali mesmo, foi bem rapidinho. Quando você percebe que começa a cheirar, já fica meio de olho, controla ali o tempo. Se quiser ter certeza se ele tá bem assadinho, é só espetar um palito aqui no meio, mas primeiro encosta o dedo, perceba assim se aqui no topo, né, a massa está firme, aí sim você espeta o palitinho. Se sair limpo, ok, já é hora de tirar do forno. E aqui eu vou tirar ele da forminha, passar a faquinha levemente e já transferir ele para uma grade de resfriamento, porque não pode deixar o pão de mel esfriar dentro da forminha, ele vai criar vapor, gotículas, né, de água. E essa umidade dentro da forminha junto com a massa vai fazer o seu pão de mel estragar, mofar mais rápido. Então tira ele da forminha, deixa ele esfriar na grade. E agora com o pão de mel pronto e já completamente frio, eu vou começar a cortá-los ao meio para deixar pronto para rechear. E aí, com o doce de leite ou o recheio da sua preferência num saco de confeitar, eu recheio ele aqui. E gosto sempre de utilizar o saco de confeitar para ficar um acabamento mais limpo. Quando eu passo com a colher, com a espátula, uma faquinha, acaba arrastando muito farelinho e eu não gosto muito. Então eu prefiro fazer assim, levemente longe aqui da beiradinha, porque só de colocar a outra parte em cima e pressionar, ele já chega pro cantinho. O recheio fica à sua escolha, escolha sempre um recheio pastoso, um pouco mais firme, seja doce de leite, brigadeiro, beijinho, enfim, qualquer tipo de recheio.
Eu tô usando um industrializado da marca Frimeza. Ele parece ser bem firme ali quando vocês veem que eu tô recheando meu pão de mel, mas eu percebi que depois ele não ficou tão estável. Ele deu uma leve cedida ali, fez uma barriguinha no meu pão de mel, nada muito grave, mas que eu acho que a estética fica um pouquinho comprometida, ele não fica tão retinho. Mas outra opção também de doce de leite, caso você não queira usar um industrializado, pode ser o leite condensado cozido, só que aí eu recomendo que você leve ele junto com uma caixinha de creme de leite numa panela e cozinhe ali mais alguns minutinhos para fazer um ponto de brigadeiro um pouquinho mais cremoso, porque se você pegar ele direto da lata, leite condensado cozido, e colocar no seu pão de mel, ele também tende a ficar mais mole e ele é mais doce. E para banhar o pão de mel, eu vou usar cobertura fracionada no sabor blend. Se você quiser usar chocolate, também pode, só lembra que vai precisar fazer a temperagem. Como é uma casquinha fina, eu faço com cobertura fracionada mesmo, tá? Recomendo que use um blend ou um meio amargo, mas se você gosta de usar o leite ou até mesmo o branco para fazer uma versão diferente, fica a sua escolha. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo entre os intervalos. E aí quando estiver completamente derretido, eu começo a banhar os pães de mel. Enquanto isso, eu vou aproveitar para corrigir qualquer imperfeição que tem aqui no recheio do meu pão de mel, passando uma espátula ou uma faquinha para deixar ele bem retinho e nivelado. Cobertura fracionada aqui completamente derretida, bem fluida, olha só. E essa questão da fluidez da cobertura ou até mesmo do chocolate se dá principalmente ao armazenamento, né? A gente não pode deixar de um jeito que entre em contato com qualquer tipo de umidade, porque senão ele fica grosso. E também na hora de derreter, não é porque é uma cobertura fracionada que você não vai se atentar à temperatura, né? Colocar muito tempo ali no micro-ondas ou numa potência muito forte, porque ele também queima, assim como um chocolate comum, e se ele queima, ele fica grosso. Eu vou usar aqui um garfinho para banho, mas se você quiser também, não tiver esse, pode ser um garfo convencional de refeição, daquele maior, também dá certo. Aqui eu tenho o meu tapete de silicone, vou tirar o pão de mel aqui do banho e colocar aqui sobre o tapete de silicone. Se você não tiver, não tem problema, é só usar uma folha de papel manteiga aí no fundo de uma assadeira ou de uma base reta aí que depois você consiga transportar para a geladeira para o pão de mel terminar de cristalizar a casquinha. Eu coloco ele sobre o garfinho, afundo aqui no chocolate e vou jogando a cobertura por cima dele. Não preciso ficar virando ele, né, o tempo todo, senão quanto mais eu fico virando, mais farelo vai soltando aqui no chocolate, depois eu não consigo nem reutilizar ele. Resgato meu pão de mel e vou dando batidas aqui no próprio chocolate para ele ir escorrendo. Se ficar com muito chocolate, né, muita cobertura aqui na parte de cima, só passar a colher levemente para ele escorrer para as laterais e continuo batendo. Essa batida o tempo todo no chocolate ajuda também a cortar o pingo e não ficar fazendo sujeira do bowl até o seu papel ou tapete de silicone. E aqui na hora de colocar no tapete, eu pressiono o meu garfinho para baixo e puxo para fora. E antes dele terminar de cristalizar, eu coloquei um pouquinho de cobertura fracionada num saquinho de celofane com uma ponta bem fininha e vou fazer risquinhos aqui por cima para decorar. E agora com o pão de mel totalmente com a casquinha cristalizada, bem sequinha, eu vou ajustar essas rebarbas aqui no rodapé dele, passando uma faquinha quente, de preferência sem serra, para o acabamento ficar ainda mais lisinho. Sempre antes de embalar, eu gosto de envolver o pão de mel num plástico filme. Eu corto um pedaço tamanho, mais ou menos uns 20 por 20, e aperto bem ele, né? Fecho ele bem justinho para ele ficar bem retinho e só depois eu coloco num saquinho de celofane. Outra coisa que eu acabei me esquecendo, mas precisa se atentar, aqui no fundo do seu pão de mel ele precisa estar totalmente coberto. Se por um acaso seu, na hora de tirar do banho, né, ali do garfinho, ficar com alguma falha, aparecendo a massa aqui no fundo, e quando você tirar do papel ou do tapete de silicone, você vê que ali tá aberto,
vire ele, sele novamente e aguarde secar. Não pode deixar nenhum buraquinho, nenhuma frestinha aberta para não entrar ar, né? E o seu pão de mel acabar mofando mais rápido. Essa técnica que eu faço de envolver o pão de mel no plástico filme, essa proteção dupla, ela é, lógico, pela proteção, né, de vedar ele ainda mais, mas também é uma proteção para você que usa um saquinho de celofane como embalagem principal do seu pão de mel, para preservar a estética mais bonita dele, ficar sempre ali parecendo que ele está intacto, bem limpinho. Porque o pão de mel tem a casquinha de chocolate, às vezes você fica pegando no saquinho aqui e ali, mesmo você ou até mesmo teu cliente, só de pegar, o saquinho de celofane começa a sujar, começa a melar, fica embaçado, dá uma impressão que o seu pão de mel tá sujo, tá velho, só porque ele melou o saquinho de celofane. Então, quando você passa o plástico filme nele, ele não passa essa sujeira no saquinho de celofane, então dá uma impressão de mais fresquinho, mais limpinho, mais agradável. É uma dica, né? Claro, não é uma regra, você não precisa fazer. Mas eu gosto bastante, por isso eu tô compartilhando com vocês. E aqui no fundo eu coloco um adesivo para cobrir todas essas pontas, né, do plástico filme e fechar bem. Essa receita me rendeu 21 unidades utilizando esse tamanho de forminha e essa quantidade de massa que eu mostrei para vocês. Claro que vai variar se você mudar a forminha para maior ou para menor, ou às vezes quer usar um pouquinho menos de massa, que é um pão de mel um pouquinho mais baixinho, então vai render mais. E se atente aqui à validade deste produto. Se você manter ele em temperatura ambiente bem fechadinho, vai durar de 3 a 5 dias. Esse 3 a 5 dias vai depender do recheio, se ele é industrializado ou não. Industrializado sempre vai durar um pouco mais do que o caseiro, o artesanal, e também da condição climática do dia, né, do seu ambiente. Se você manter ele num local mais fresco, mais arejado, ele dura mais. Se tiver um ambiente muito quente, dias de muito calor, né, 30, 35, 38 graus, ele vai durar muito menos. E se você quiser mantê-lo somente na geladeira, também pode. De 7 a 10 dias, mesma coisa. Recheio artesanal dura menos, recheio industrializado vai durar mais. E aí também é legal o plástico filme que você passa no pão de mel, porque quando ele vai para a geladeira, como ele tem casquinha de chocolate, o chocolate fica suado. Se você só coloca no saquinho de celofane, cria uma umidade ali dentro, entre o saquinho e o pão de mel, e fica com gotículas de água. O plástico filme não, porque ele tá bem apertadinho, bem justinho no seu pão de mel e ele não acaba ficando tão molhado. Ele pode ser congelado desde que seja somente a massa ou o pão de mel recheado, mas não banhado no chocolate. Se for no congelador doméstico, 10 dias, no freezer, até 30 dias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aproveita e coloca aqui nos comentários o que você achou dessa receita, qual o seu sabor preferido de recheio. E a gente se encontra aqui numa próxima. O nosso encontro aqui no canal é sempre de terça, quinta e sábado, à noite, sempre às 20 horas. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!